Jesus nos ampare, que nós possamos, nesses momentos, retermos os ensinamentos do Mestre amado através desta doutrina que nos orienta e nos consola. E vamos então lermos uma mensagem para refletirmos. Ela é do livro de Tibério Lopes Fernandes e ela tem por título, nos diz o seguinte: não perca tempo com suposições. Ao considerar um fracasso, não perca tempo repetindo que tudo teria saído melhor se você não tivesse agido de tal ou qual forma, ou se não tivesse ocorrido tal ou qual situação adversa. Enquanto fica pormenorizando as possibilidades de que seus descalabros não teriam acontecido se você não tivesse feito isso ou aquilo, você continuará girando em torno de um só ponto e não terá avançado um passo. A partir da sua falha, planeje trabalhar com acerto na próxima vez, examinando previamente os pormenores de seus projetos para controlar cada passo e para dedicar toda a sua atenção em levá-los a um feliz término. Não se queixe do erro, aproveite suas lições. Com esta reflexão, vamos então agora continuarmos refletindo, aprendendo através destes momentos que nós temos ao aprendizado. E o tema que foi extraído neste momento é Não Fujas. Foi então consultada as obras Técnica de Viver, de Valdo Pereira, pelo espírito Kevin Van Dai, e do livro Atenção, de Francisco Cândido Xavier, por Emmanuel, e a revista Momento Espírita, volume 5. Geralmente, nós temos a tendência de fugir do desconhecido, de algo que nos irrita, algo que nos incomoda, por medo de enfrentarmos ou nos causar um mal-estar. Bem, tem momentos que é até plausível ficarmos um pouco distanciados, mas não fazermos disso uma regra. Não gostamos de tal coisa, não gostamos de tal situação, ou não simpatizamos com determinada pessoa, com alguém. Será que fugir seria a solução? Ou se nós mantivermos a calma, a prudência, com certeza a calma e a prudência nos trarão um resultado mais benéfico. Quando as sombras das provas, das dificuldades perturbarem, virem até nós como teias de aranha, é aí que devemos permanecer na confiança em Deus e em nós mesmos, seguindo em frente nas tarefas que abraçamos na seara do bem. Não existem obstáculos, sofrimentos infindáveis. Tanto as dificuldades quanto o bem-estar têm os seus momentos, têm os seus períodos. Tudo que nós vivenciarmos, mesmo nas horas mais difíceis,
são experiências, são aprendizados na nossa caminhada. Então, diante das provações, diante dos contratempos, quando nós não soubermos como solucionar, porque às vezes ficamos até atônitos, façamos por etapas. Vamos manter a calma e a prudência. O importante é não ficar inerte, ficar parados diante dos mesmos. E com certeza, quem de nós já não vivenciou, já não passou, ou talvez até estejamos passando por estes momentos? Se optarmos pela inércia, não teremos chances da experiência do aprendizado, de fazer ou não fazer, seja esta ou aquela alternância. Por exemplo, na nossa família, com os nossos familiares, às vezes, neles encontramos os maiores desafios. No nosso ambiente de trabalho, seja na condição de patrão, de funcionário ou entre colegas, também surgem contrariedades. E na saúde? Na saúde, quando enfrentamos o desconforto, a dor, são alertas a nos dizerem que algo não está bem. Então devemos procurar o médico, o psicólogo, os terapeutas, os recursos tão preciosos que a casa espírita nos oferta e fazermos os tratamentos paralelos para continuar a nossa caminhada. Diante das diversas situações que muitas vezes independem de nós, mas elas surgem, que nós possamos então solucionar como o melhor que nós pudermos e com aquilo que está ao nosso alcance. Frente a esse cenário de contratempos, de dores, de aflições, de medos, o que nós podemos fazer? Devemos raciocinar melhor. Sabemos que às vezes não é fácil, precisamos de muitos esforços, precisamos controlar as nossas emoções, os nossos pensamentos, as nossas atitudes, as nossas palavras. Caso alguma coisa fuja do nosso controle, algo aconteça como nós não esperávamos, não adianta ficar lamentando, só irá prejudicar, vai fazer com que as nossas energias baixem e com certeza nos dá margem ao negativismo. Sejamos fiéis às nossas obrigações, na certeza de que a divina providência oferecerá os recursos preciosos para os desequilíbrios desaparecerem. E é aí, nesses momentos de dificuldades, mais do que nunca, que nós devemos então buscar o remédio infalível. E qual seria este remédio infalível? A oração, a prece. Devemos sim agradecer, louvar, pedir a misericórdia do Pai. Frente às obrigações assumidas, se nós colocarmos uma pitada de boa vontade, de amor e dedicação, com certeza seremos mais amparados pela misericórdia de Deus. Ele
que tudo vê e tudo provê de acordo com o merecimento de cada um no tempo certo. No tempo certo. O nosso tempo é diferente do tempo do Pai Maior. Devemos exercitarmos o desapego das ideias negativas, do medo, da raiva, do orgulho, da vaidade excessiva, da vingança. Extrair da nossa bagagem esses sentimentos inúteis para que a nossa caminhada se torne mais leve e com certeza vamos nos tornando mais equilibrados, vamos nos tornando mais serenos e tendo mais ânimo de prosseguir adiante. Aquelas pessoas que não comungam conosco, com as nossas ideias, com os nossos pontos de vista, ou vice-versa, ao invés de fugirmos, vamos tentar, mas vamos tentar mesmo compreendê-las. Vamos procurar raciocinar, vamos procurar refletir sobre estes contrapontos. Sabemos que às vezes nos causam desconforto, mas é necessário fazê-lo. Muitas vezes os adversários de hoje, se soubermos respeitá-los e vice-versa, com sinceridade, possivelmente, logo amanhã, eles estarão na fileira dos nossos melhores benfeitores. Então, por isso que a calma, a prudência, o diálogo se fazem necessários. Necessário estarmos abertos às mudanças, saber ouvir e não simplesmente fugir das situações. A tendência é sairmos de perto. Quem já não passou também por dificuldades, por ideias diferentes das nossas, seja na família, com os amigos, o nosso ambiente de trabalho? Não exigir dos outros o que ainda nós não possuímos. Porque às vezes nós queremos exigir dos outros, mas nós não possuímos. Cada um oferece o que tem e o que pode. A árvore, ela nos oferta com bondade e com tolerância os próprios frutos no tempo certo. Então, as ansiedades, os nervosismos não vão fazer com que os frutos amadureçam antecipadamente. Assim somos nós. Nós vamos melhorando através do nosso esforço individual, dia após dia. Frente ao erro, a uma dificuldade não realizada, não vamos ficar intimidados, mas façamos uma análise criteriosa, cuidadosa sobre aquela situação. Porque a análise, ela nos conduz a entender que aquilo não foi uma derrota, e sim uma oportunidade frente à circunstância naquele momento que não deu certo. As reflexões, elas nos levam a pensar: será que eu usei as palavras corretas? Meu esforço foi suficiente? O que me impediu de ser ou conseguir o sucesso diante daquela situação? Porque insucessos são diferentes de fracassos. E quando nós fizermos dos insucessos experiências,
que, se nós consideramos como lições, com certeza vão nos ajudar a aprendermos, a evoluirmos mais depressa. Quem caminha, quem anda por uma rua, atravessa a rua, numa calçada, numa praça, pode cair, mas não deve ficar no chão. Quem anda pode tropeçar, mas com certeza não lamentar o ocorrido. Quem trabalha pode sim tomar uma decisão equivocada, mas isso não é motivo para desistir diante da vida. Só aqueles que não realizam nenhuma atividade não vão correr riscos, mas também não irão dar nenhum passo adiante. Por estas razões, não vamos então nos abater pelas tentativas que não trouxeram resultados positivos. Cada tentativa, cada experiência, seja ela vitoriosa ou não, vai nos trazer aprendizado no arquivo da nossa vida. Thomas Edison, ele fez 1000 experiências e ele então inventou a lâmpada tão necessária e tão útil a todos nós. E um jovem repórter pergunta a Edison o que ele achava de tantos fracassos. E ele diz o seguinte: mas eu não fracassei nenhuma vez. Acontece que foi um processo de 1000 passos. Assim, de experiência em experiência, foi que ele inventou a lâmpada tão útil a todos nós. Ele nunca desistiu diante dos inúmeros sucessos, dos inúmeros insucessos, que estes são diferentes de fracasso. Insucesso é quando tu tenta, tu faz e tu, bom, tentei, fiz, vou seguir adiante, vou continuar, eu vou seguir fazendo, eu vou seguir persistindo, eu vou tendo perseverança, eu vou tendo resiliência e eu vou tendo força, eu tenho coragem para seguir adiante. O fracasso é quando tu tenta, não consigo mais, não é para mim, e aí a pessoa então se dá por derrotada. Por mais árduas que sejam as coisas que se apresentam à nossa volta, por mais dificuldades que nós tenhamos, por mais obstáculos que surjam na estrada, vamos seguir adiante, como pudermos, mas o importante é seguirmos adiante. Quando nós venhamos nos sentir, ou, por exemplo, podemos estar já sentindo cansados, abatidos, vamos nos lembrar que Jesus está trabalhando por nós, que nós não estamos sós nesta caminhada, e o convite é não fugir das obrigações do trabalho diante da vida, mas para isso precisamos nos lembrar que cada um de nós deve fazer a sua parte. Então nós precisamos fazermos a nossa parte. Já está lá no Evangelho: ajuda-te que eu te ajudarei. Mas ajuda-te, faz a tua parte, que a providência divina surgirá no momento certo e que Jesus permaneça junto a nós.
Ficamos todos na paz de Deus. Que neste momento possamos todos nós deixar as nossas preocupações, elevar o nosso pensamento e, unindo os nossos pensamentos, dizer uma prece pelos enfermos do corpo e da alma, principalmente pelos que nos preocupam. Deus onipotente, que vês as nossas limitações e necessidades, digna-te escutar, benevolente, a súplica que te dirigimos por todos os enfermos, do corpo e da alma, suavizando o amargor da posição em que se encontram, assistindo-os em suas aflições. Dá-lhes confiança e forças para que possam enfrentar estes momentos difíceis. Encaminha para eles o nosso pensamento, a fim de que os ajudemos a manterem-se corajosos. Agasalha-os em tua infinita misericórdia, aliviando-lhes as dificuldades e inspirando-lhes a coragem de que necessitam para reerguerem-se e buscarem o caminho que conduz ao teu amor, agora e sempre. Agora então, meus amigos, vamos dizer uma prece pela paz entre as nações, pelos governantes, pelos líderes. E é nesta hora grave e difícil, delicada, que todos nós nos encontramos, que somos convidados a este movimento de autossuperação. Impossível fazê-lo, Senhor Deus, sem o teu auxílio, sem a consciência desperta para a mais alta significação da vida para todos nós. Traze, Senhor, convites de amor para cada um, em cada movimento teu. Nossa alma desperta para que as mudanças que se fazem inadiáveis possam ocorrer. Neste momento, todos nós em humanidade clamamos: cura-nos, Senhor, livra-nos da violência, livra-nos do mal. E Deus, todo amor, nos contempla, nos envolve e nos responde: cura-te, filho meu, eu estou aqui para te auxiliar. Confia. Que possamos desfrutar deste especial momento que todos nós em humanidade estamos vivendo, para que possamos compreender que há um chamado para cada um de nós, uma tarefa para cada um de nós, para que possamos desenvolver. Que estejamos despertos, alertas, atentos, cuidadosos para com as oportunidades que a vida nos alcança. Seja conosco, Senhor Deus. Abençoa-nos, Jesus. Neste momento, então, vamos fazer uma prece pelo movimento espírita, principalmente em nosso município, pela nossa Sociedade Espírita Amor e Caridade e pelo Núcleo Nova Esperança. Ampara-nos, Senhor, este repouso de amor em que a paz nos descansa. Porto, refúgio, lar, em que podemos cultivar a bênção da esperança. Perante a caridade por dever, faze-nos perceber que nesta casa em que nos aconchegas, a todos nos entregas a bendita oficina que nos renova a fé na bondade divina. Ajuda-nos, Senhor, a repartir o bem sem traçar condições, sem perguntar a quem. Concede-nos o dom de cooperar contigo, trabalhar e seguir pelo teu braço amigo, tanto à luz do porvir quanto na luz de agora. Faze, por fim, Senhor, que a nossa casa seja, hora por hora,
um caminho de fé para o reino do amor. E agora então, companheiros, vamos elevar o nosso pensamento mais uma vez, dizendo uma prece por todos nós aqui presentes ou ouvintes, envolvendo através do nosso pensamento nossos entes queridos e aqueles que necessitam de nós. Meu Pai, em Tuas mãos deponho o meu cansaço e o meu receio, para que os toque a Tua graça e me mostres o melhor meio. Também Te entrego os meus entes queridos, a Tua guarda os confio, e da velha angústia relaxo como um barco em manso rio. Meu Pai, para os Teus olhos, peço que olhes pela minha vida, e eu quedarei sereno, alma em paz, agradecida. Tua verdade é que me ensina e tranquiliza a exausta mente. Também sobre meus entes queridos, as Tuas mãos descerão. Bênçãos de Pai são como o sol, o teto, a alegria e o pão. Dos meus ombros hoje retiro tudo que me tem pesado e seguirei de alma contente por Ti abençoado.